Olá, vamos a mais um vídeo do canal Realidade Intocável. Este vídeo é do número 119 da série de estudos do livro de texto do 100, um curso em milagres. E hoje nós vamos estudar a sessão quarta, a tua função na expiação, do capítulo 14, ensinando a favor da verdade. Conforme nós costumamos fazer, vamos à leitura desta sessão com alguns comentários de nossa parte. Quando aceitares a inculpabilidade de um irmão, nele verás a expiação, pois ao proclamá-la nele, fazes com que seja a tua e verás o que buscaste. Não verás o símbolo da inculpabilidade do teu irmão brilhando dentro dele, enquanto ainda acreditares que não está lá. A sua inculpabilidade é a tua expiação. Dá isso a ele e verás a verdade do que reconheceste. No entanto, a verdade é oferecida para ser primeiro recebida, e assim como Deus a deu primeiro ao seu Filho. O primeiro no tempo nada significa, mas o primeiro na eternidade é Deus, o Pai, que é ao mesmo tempo primeiro e único. Além do primeiro, não há nenhum outro, pois não há ordem, nem segundo, nem terceiro, e nada a não ser o primeiro. Então aqui ele diz o seguinte, que nós, quando aceitamos a inculpabilidade de nosso irmão, veremos a expiação. Pois ao proclamar esta inculpabilidade em nosso irmão, nós estamos proclamando-a, nós estamos validando-a em nós mesmos. Mais uma vez, pois não há separação entre eu e você, entre aquilo que vejo em você e aquilo que vejo em mim. Entende isso? Se eu vejo a culpa em você, eu vejo a culpa em mim. E como podemos estar neste estado, vamos dizer assim, de graça, de não nos sentirmos culpados e, por consequência, não vermos os nossos irmãos como culpados? É só pela luz do Espírito em nós, que nos conhece e sabe que nenhuma culpa pode atingir o Filho de Deus. Tu que pertences à primeira causa, criado por Ele como Ele mesmo, e parte dele, és mais do que apenas sem culpa. O estado de inculpabilidade é apenas a condição na qual o que não está presente foi removido da mente desordenada que pensava que estivesse. Ou seja, a culpa foi removida
da nossa mente, pois ela nunca esteve lá em realidade. O que quer dizer isso? Isso é algo que nós criamos em nossa mente, distorcida pela crença no ego, na individualidade que achamos que somos dentro dessa separação. A culpa está muito ligada à separação. O que quer dizer? Que estamos separados de Deus, da realidade. Isso nos faz sentirmos culpados. Esse estado, e somente esse, tu tens que atingir com Deus ao teu lado, pois até que o faças, ainda pensarás que estás separado dele. Talvez possas sentir a sua presença ao teu lado, mas não podes ter o conhecimento de ser um com ele. Até que isso aconteça, em que nós vamos nos sentir unidos com ele. E essa união é que não há um segundo, como ele diz aqui. Além do primeiro, não há nenhum outro, pois não há ordem, nem segundo, nem terceiro, e nada a não ser o primeiro. E eu estou me lembrando agora de uma pessoa que perguntou a um outro estudante, seria difícil entender o livro de texto do 100. E ele responde assim, é só você saber contar até 1, porque nada mais existe além do 1. Mas vamos lá. Isso não pode ser ensinado. O aprendizado aplica-se apenas à condição em que isso acontece por si mesmo. Então, essa união não pode ser assinada, não pode ser ensinada, como que ele diz aqui, até que isso aconteça por si mesmo. Quanto menos você perceber, você vai se ver como único em Deus. Quando tiveres deixado que tudo que obscurece a verdade em tua mente santíssima seja desfeito para ti, e, portanto, estiveres em graça diante do teu Pai, ele dar-se-á a ti como sempre fez. Dar-se é tudo o que ele conhece, e assim é todo o conhecimento, pois o que ele não conhece não pode ser e, portanto, não pode ser dado. Não peças para ser perdoado, pois isso já foi realizado. Pede, ao contrário, para aprenderes como perdoar e a restaurar o que sempre existiu em tua mente sem perdão. Então aqui ele faz uma ligação entre o perdão e a culpa. Porque Deus não nos tem que perdoar, pois nós, para Ele, nunca
Erramos, pois Ele nos criou igual a si mesmo, perfeito. Nós é que nos temos que nos perdoar por estarmos vendo de maneira distorcida a realidade. E dentro dessa distorção, nos sentimos culpados, como é tratado aqui neste capítulo e nesta sessão. E a expiação, que é dirigida pelo Espírito, nos ajuda a perceber a nossa inculpabilidade. A expiação vem a ser real e visível para aqueles que a usam. Na terra, essa é tua única função e tens que aprender que isso é tudo que queres aprender. Vais te sentir culpado até que aprendas isso, pois, em última instância, seja qual for a forma que tome, a tua culpa surge do teu fracasso em cumprir a tua função na mente de Deus, com toda a tua mente. É possível escapares dessa culpa falhando em cumprir a tua função aqui? Então ele coloca que a nossa função aqui é realizar a expiação. E a expiação será cumprida quando nós não mais nos sentirmos culpados. E aqui ele vai trabalhando vários aspectos. Nesta sessão e neste capítulo, nós estamos aqui restritos ao processo da culpa. Mas já, conforme foi dito, já trabalhamos outros aspectos distorcidos que nós temos em nossa mente, que é o medo, que é a própria separação, e agora a culpa, e assim por diante. É dessa forma que ele vai desfazendo o ego. E a forma dele desfazer o ego é que nada disso existe para a realidade, a não ser como uma distorção em nossa mente. E aqui ele diz o seguinte: é possível escapares dessa culpa falhando em cumprir a tua função aqui, que neste caso nós já mencionamos que é a expiação? Não precisas compreender a criação para fazeres o que tem que ser feito antes que esse conhecimento seja significativo para ti. Deus não rompe barreiras e nem as construiu. Quando tu as libera, elas se vão. Ou seja, nós é quem construímos as nossas próprias dificuldades, as nossas próprias barreiras. E quando nós as liberamos, elas deixam de existir. Simplesmente assim. Deus não falhará, nem nunca falhou em coisa alguma. Decide que Deus está certo e tu estás errado ao teu próprio respeito. Ele te criou a partir de si mesmo, mas ainda dentro de si. Ele conhece o que tu és. Lembra-te de que não há segundo para ele. O que quer dizer isso? Não há segundo, ou seja, não há nada além de Deus. Ele é um e único. Pois ele nos criou igual a si, então não há divergência, diferença entre nós e Deus.
há o único. E aquilo que não corresponde a isso está no engano. Pois nessa diversidade que nós imaginamos, entre nós, entre milhares de pessoas, na essência, em cada um, está Ele, que é uno e não diverge. Pois nós falhamos quando não pensamos com o pensamento de Deus, que é uno, como Ele nos criou. Não pode haver, portanto, ninguém que não tenha a sua santidade, ninguém que não seja digno de seu amor perfeito. Não fales em tua função de amar em um lugar sem amor, feito de trevas e engano, pois é assim que as trevas e o engano são desfeitos. Não fales para contigo mesmo, mas, em vez disso, oferece a Deus e a ti mesmo o seu Filho irrepreensível. Por essa pequena dádiva de apreciação pelo seu amor, o próprio Deus trocará a tua dádiva pela sua. E a nossa, nós já conhecemos, que é a projeção desse mundo, que é totalmente sem amor. Basta ter um mínimo de senso, de percepção, para ver que isso é que estamos projetando um mundo totalmente sem amor. E ele diz que se nós trocarmos toda essa percepção pelo amor de Deus, ele irá oferecer a sua dádiva. E nós veremos que somos, em realidade, esse amor, sem essa distorção. Antes que tomes quaisquer decisões por conta própria, lembra-te de que te decidiste contra a tua função no céu. E, então, considera com cuidado se queres tomar decisões aqui. A tua função aqui é somente decidir-te contra decidir o que queres, em reconhecimento de que tu não sabes. Como então podes decidir o que deverias fazer? Deixa todas as decisões para aquele que fala por Deus e pela tua função, conforme ele a conhece. Assim, ele irá ensinar-te a remover a horrível carga que colocaste sobre ti mesmo por não amar o Filho de Deus e tentar ensinar-lhe culpa em vez de amor. Desiste desta tentativa frenética e insana que te rouba a alegria de viver com o teu Deus e Pai e de despertar com contentamento para o seu amor e santidade, que se unem
como a verdade em ti, fazendo com que sejas um com ele. Então aqui ele nos pede que nós não decidamos por nossa própria conta, pois nós não sabemos nada. É que ele fala, a tua função aqui é somente decidir-te contra o que queres, em reconhecimento de que não sabes. Como então podes decidir o que deverias fazer? E nós achamos que sabemos e que a todo momento temos que decidir. Bom, você pode decidir, igual nós costumamos a brincar aqui. Se você casa ou compra uma bicicleta. Então, se você está decidindo entre ilusões, mas a verdadeira decisão, que é entre realidade e ilusão, você não a conhece. Pois aqui nós estamos decididos em relação à ilusão. E dentro disso, não faz qualquer diferença a decisão que tomamos, pois já a tomamos há tempos pretéritos. E por isso que ele pede para que nós possamos entregar essa decisão, vamos dizer assim, real e definitiva para ele, que ele sabe como nos conduzir através deste engano que ainda temos em relação a nós mesmos. Porque essa decisão, ela envolve um conhecimento que nós não temos, que é um conhecimento universal, aonde está implicado em conexões universais que nós sequer podemos imaginar. E uma decisão dessa, ela envolve o bem de todos, do universo como um todo. Não uma decisão para si próprio, para o bem de si, como nós sempre costumamos tomar, que é uma decisão estreita, pequena, que visa somente o bem egóico, o bem a si próprio, desconsiderando tudo mais. Ou, no máximo, o bem àqueles que nós supostamente julgamos, que amamos, ou melhor, que somos apegados. E quando decidimos a não decidir e deixamos que Ele nos conduza nessa estreita porta, nós vamos sentir essa união com o seu amor. E aí não há você e Deus, eu e Deus. Há o um. Há Deus em todos, que não diferem dele. Quando tiveres aprendido como decidir com Deus, todas as decisões vêm a ser tão fáceis
e certas como o respirar. Você vai entrar dentro de um estado natural de fluição, não de conflito, de combates. Não há esforço e serás conduzido tão gentilmente como se estivesse sendo carregado por um calmo atalho de verão. Só a tua própria volição parece fazer com que a decisão seja difícil. O Espírito Santo não demorará a responder a toda e qualquer pergunta que tiveres a respeito do que fazer. Ele sabe. E ele vai te dizer e depois vai fazer por ti. Tu, que estás cansado, acharás que isso é mais repousante do que o sono, pois podes levar contigo a tua culpa quando dormes, mas não podes trazê-la a isso. O que quer dizer isso daqui? É que nós vamos nos sentir totalmente sem culpa. E ele fala que essa situação é muito mais reparadora do que um sono, mesmo que seja profundo, que nós possamos ter. Pois ali mesmo dentro do sono nós estamos levando a nossa culpa conosco. Ou seja, nós não nos libertamos dela. Nesta união, quer seja, quando nós aprendemos a decidir com Deus, a reconhecer que por nós mesmos nós não conhecemos nada, todas as decisões serão, como dizer, tão fáceis e tão certas como respirar. Não há nenhum esforço, pois ali está a luz da sabedoria que vem iluminar a nossa mente. E aqui ele fala, o Espírito Santo não demorará a responder a toda e qualquer pergunta que tiveres a respeito do que fazer. Então, não há nenhuma dúvida, pois ele, pela sua luz, nos mostrará o que devemos fazer. E isso nos liberta de estarmos gerando karma, de estarmos gerando culpa e aumentando essa culpa. Então, quer sentir-se liberado mais do que isso, sem o peso dessa ignorância por estar na escuridão, e aqui nesse caso da culpa, ou de ter que decidir sozinho, exatamente por se sentir só, como indivíduo isolado, a não ser que seja sem culpa, não podes conhecer a Deus, cuja vontade é que tu o conheças. Por conseguinte, tens que ser sem culpa. Entretanto, se não aceitas as condições necessárias para conhecê-lo, tu o terás negado e não o terás reconhecido, embora ele esteja em tudo à sua volta. Então veja o que a culpa nos nega. Nos nega a nossa realidade e a verdade do reconhecimento daquilo que somos em união com Deus.
Ele não pode ser conhecido sem seu filho, cuja inculpabilidade é a condição para conhecê-lo. Aceitar seu filho como culpado é uma negação tão completa do Pai que o conhecimento é varrido do reconhecimento na própria mente, na qual o próprio Deus o colocou. A culpa expulsa este reconhecimento da nossa verdadeira identidade na própria mente, pois aqui não há separação entre nossa mente e a mente de Deus. Se quiseres apenas escutar e aprender o quanto isso é impossível, não lhe concedas atributos que tu não compreendes. Tu não o fizeste, e qualquer coisa que compreendas não faz parte dele. Então, tudo aquilo que nós achamos que compreendemos não faz parte de Deus. Aí está a separação. Por nós julgarmos separado, tudo aquilo que compreendemos não faz parte de Deus. Olha a lógica nisso. Entende isso? Como você vai querer compreender aquele que você julga separado dele? Veja a nossa impossibilidade e o nosso paradoxo nesse sentido. Pois aquele que se julga separado dele está querendo compreender daquilo que ele está separado. Veja, não é algo bastante insano? E nós passamos a maior parte do tempo dentro deste, vamos dizer assim, joguinho. A tua tarefa não é fazer a realidade. Ela está aqui sem a tua participação em fazê-la, mas não sem ti. Ou seja, nós pertencemos à realidade, embora não saibamos, por estarmos na ilusão. Tu que tens tentado jogar fora de ti mesmo e que valorizaste tão pouco a Deus, ouve-me falar por ele e por ti. Não podes compreender o quanto teu Pai te ama, pois não há nenhum paralelo na tua experiência no mundo que te ajude a compreender isso. Isso é evidente. Se nós compreendêssemos como Deus nos ama, nós imediatamente não estaríamos neste mundo mais. Pois esse mundo é a total negação do amor de Deus em relação a nós e de nós em relação a Ele. Não há nada na terra que possas comparar a isso, e nada do que jamais sentiste a parte dele se parece com isso, nem de leve. Não pode sequer dar uma bênção em perfeita gentileza. Poderias conhecer aquele que dá para sempre e que nada conhece exceto o dar? Claro que não. Aqui nós estamos aptos a só querer tomar. Dar é nos sentirmos que estamos perdendo alguma coisa, que estamos abrindo mão de alguma coisa, pois nos sentimos tão miseráveis. Como vamos compreender aquilo que nada
conhece exceto o dar? As crianças do céu vivem na luz da bênção de seu Pai, porque têm o conhecimento de que são sem pecado. Isso daqui, para aquele que está empenhado em seguir alguns conceitos religiosos, que diz que ele é um pecador, como ele pode ter conhecimento que não tem pecado, que é sem pecado? Ele se intitula como pecador em sua máxima culpa. A expiação foi estabelecida como meio de restaurar a inculpabilidade nas mentes que a têm negado e assim negaram o céu a si próprias. Olha, veja o que fazemos a nós mesmos e aos outros, né? Porque não há separação. Quando nos sentimos culpados e quando nos consideramos um pecador, pois isso nós estendemos a todos dentro dessa compreensão. E a expiação vem a desmistificar, a desfazer essa condição ilusória nossa e nos coloca como filho de Deus, puros, inocentes, perfeitos. E quando isso é real, e isso é sempre real, esse mundo não pode existir dentro disso. Por isso que ele fala que nós negamos a realidade do paraíso, do céu, pois é onde essa condição existe e nós a negamos e insistimos em nossas culpas. Entende isso? Pois, ao sermos criados por aquele que cria tudo igual a si em perfeição, isso não é possível de existir. Mas nós, utilizando do poder que nos foi outorgado, criamos esta situação ilusória, a qual atribuímos realidade. E achamos que estamos aqui a padecer e que temos que redimir da nossa culpa. E aí entra várias questões que não vou mencioná-las aqui agora. A expiação ensina-te a verdadeira condição do Filho de Deus. Ela não te ensina que tu és, nem o que é o teu Pai. O Espírito Santo, que te lembra disso por ti, meramente te ensina como mover os bloqueios que se encontram entre tu e o que tu conheces. A sua memória é a tua. E se te lembras do que tens feito, não está te lembrando de nada. A lembrança da realidade está nele e, portanto, está em ti. Então aqui ele nega tudo aquilo que nós temos
como lembrança ou como conhecimento de nós. Se lembras do que tens feito, não está te lembrando de nada. Pois aqui, por estarmos vivendo numa ilusão universal e holográfica, para aquilo que é real, nada disso daqui que vivemos faz sentido. E isso é difícil aceitação por nós. E aí vem as perguntas: por que estamos sofrendo aqui? Porque você quer, meu caro. Você insiste nisso. Pede o Espírito Santo que ilumine a sua mente. E você verá que o que você está vivendo não é real. Mesmo que você continue a viver, você verá que não é real. E isso é possível. Até que, com o tempo, você não vai mais precisar estar aqui, vivendo todo esse dilema. Ou estando aqui, não viverá esse dilema do mundo em sua ilusão. Que é a ilusão que nós estamos falando aqui, da dor, do sofrimento, da dificuldade, da peleja, do esforço. Tudo isso é criação da nossa mente. Pois nos apartamos da realidade, nos apartamos de Deus, nos apartamos daquilo que é real. E quando isso é mencionado, isso é impossível. Esse cara está falando uma coisa que não pode ser real. Tá louco. Vamos lá. Os que não têm culpa e os culpados, olha que interessante, são totalmente incapazes de se compreenderem mutuamente. Então, aquele que começa a despertar não vai ser realmente compreendido por aqueles que se sentem culpados. Realmente vão chamá-lo de louco. Cada um percebe o outro como a si próprio. Por isso que nós falamos, se você se percebe culpado, você vai perceber o outro como culpado. Você está estendendo isso. E isso, em vez de ajudá-lo, vai confirmar mais a ilusão dele na culpa, fazendo com que ambos sejam incapazes de se comunicar, porque cada um vê o outro de um modo diferente do que vê a si mesmo. Deus só pode comunicar-se com o Espírito Santo na tua mente, porque só Ele compartilha o conhecimento do que tu és como Deus. E só o Espírito Santo pode responder a Deus por ti, pois somente Ele conhece o que Deus é. Tudo mais que colocaste dentro da tua mente não pode existir, pois o que não está em comunicação com a mente de Deus nunca foi ou nunca existiu. Comunicação com Deus é vida. Nada que esteja fora dela existe de forma alguma. Então, aqui dá essa impressão que nós realmente não vivemos a vida. Nós sofremos a vida, nós não a vivemos.
Percebe isso? Dentro desta culpabilidade. E o que ele está dizendo, reafirmando, é que nós não somos culpados e nem pecadores. Somos o Filho de Deus puro, livre, inocente, liberado, perfeito. E aqueles que se julgam culpados não podem entender essa realidade. A todos que me escutaram até o presente instante, minha real gratidão. Até o próximo vídeo, que vamos entrar na seção 5, o Círculo da Expiação, no mesmo capítulo, ensinando a favor da verdade. Até lá.